informações, as informações do mundo rural tão importantes para você, na zona rural, na sua propriedade. E mais uma vez temos o prazer de receber o engenheiro agrônomo Lucas Dutra de Melo, da Facilite Instrutoria Rural. Aquele abraço. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, aos produtores rurais, né? A gente está aqui nessa manhã de terça-feira fria, marcando 15 graus aqui em Embriaé, né? Então, aos produtores que estão aí no campo, começando o dia. Bem, a gente aqui da Facilite sempre tenta trazer algumas oportunidades, né, para o produtor, porque todos nós sabemos que é sempre bom ter ideias, ter planos e ter alternativas, né? O assunto hoje que eu escolhi foi o manga larga marchador, né? Que muitas pessoas adoram, principalmente aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, tem grandes criadores, é um mercado já bem consolidado, né? Já é de bastante conhecimento de todo mundo. Só que às vezes os produtores não têm ideia do tamanho do próprio negócio, né? Porque andei pesquisando, né? Apesar da grande crise, né, do mercado brasileiro, os apaixonados, né, os criadores e apaixonados pela raça manga larga marchador, eles não perceberam essa crise ainda, né? Os grandes produtores, né, até os pequenos produtores também, que só no ano passado a raça movimentou em torno de 100 milhões de reais, um crescimento de 25%, em pleno ano que teve uma queda no mercado, né, no PIB brasileiro, houve um aumento de 25% do mercado do cavalo manga larga marchador. Então, assim, é um número considerável, né, é uma renda considerável, porque nossa região aqui possui tantas cavalgadas, né, tantos encontros, tantas pessoas, tantos apaixonados, né, uma região tão propícia a isso que às vezes eles não têm a noção do próprio mercado, né? É verdade. Por exemplo, porque aqueles interessados, né, na entrada, né, desse mercado de venda de animais, venda de cavalos, de éguas, potras, né? É importante lembrar que seriam mais fáceis, né, mais acessível a aquisição de potros, né? Pois são mais acessíveis e com maiores ganhos possíveis, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, que o potro, o macho, né, você compra ele antes de um treinamento, você vai comprar ele antes de alguma realização considerável, então você vai comprar ele baseado na genética, baseado, né, nas suas características genéticas, né, de pais e mães, e a partir do treinamento, a partir de prêmios que eles vêm ganhar, vai acumular um valor altíssimo, né? O que tem vantagens, né? Assim, é claro que isso faz parte de um risco, né? Um mercado de risco, né? Porque da mesma forma que ele pode ir muito bem, pode não significar tamanha lucratividade, né? Mas como é que fala? É uma aposta interessante, né, para quem for comprar os potros, né? O diferente das potras, né? As potras, quando vem com uma genética já adequada, uma genética já de qualidade, elas são mais caras, né? Porém os ganhos são mais certos, são menores, mas são mais certos, pois podem servir de doadores de óvulos, doadoras de genética, né? Pode ser matrizes, né? Tipo gestoras, né? Então, assim, é uma forma diferente de ganhar, né? Elas são mais caras, né, nesse caso, então sim. Só te cortando um pouquinho, você falando do preço aí, que muitas pessoas perguntam até em termos de curiosidade. O preço hoje de um manga larga marchador, você tem base? Não, boa pergunta, boa pergunta. Porque igual, por exemplo, essa semana, né, vai ocorrer em Belo Horizonte lá uma das maiores feiras do manga larga marchador do Brasil, né? Então, assim, que só essa feira no ano passado movimentou 36 milhões. Então, assim, se o mercado inteiro movimentou 100, só a feira foi 36. Então, assim, a base varia de 5 mil reais, né, ou para potros, né, machos, de 5 mil reais até 2 milhões. Mas é um investimento. Então, como você citou investimento, todo investimento, por mais atraente que ele seja, ele tem os riscos naturais. Com certeza, com certeza. Mas é um investimento
É interessante, não, é muito interessante, né? Esse é um mercado que tende a crescer, né? De acordo com as pesquisas, só até julho foram 100 milhões em movimentação total, né? E a associação de criadores hoje tem 12 mil associados, então assim, é um número bem significativo de um mercado que está em crescimento, em pleno crescimento, né? Nós vemos nas ruas hoje, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você não via o pessoal andando a cavalo, tantas cavalgadas, né? Tantos eventos relacionados ao cavalo, né? Lojas especializadas, né? Porque o mercado de cavalo não tem de ser só aquele do cavalo em si, do animal em si, mas você tem todo um mercado no entorno, né? E assim, um dos problemas, né, claro, né, é que não existe uma cotação oficial, né? Igual você falou a respeito do preço, né? O que significa uma cotação oficial? Você tem hoje, se você entrar na internet, entrar nos sites especializados, você tem uma cotação do boi, cotação do leite, cotação da soja, né? Cotação de frango, de porco, de suíno. Então, assim, são as cotações oficiais. Os cavalos não, por eles já terem essa característica muito única, né? De animal para animal, assim, a valorização ela é muito subjetiva, né? Vai muito da avaliação do animal. Então fica essa, na minha opinião, é uma desvantagem, porque fica muito difícil você controlar os valores, né? Com relação ao que você tem de patrimônio, o que vai gastar, o que vai custar, né? E igual, como eu já tinha falado, o mercado não se resume apenas aos animais, né? Os produtores também podem aproveitar de outras oportunidades, né? Com relação à nossa cidade, à nossa região, nós temos muitos criadores de manga larga aqui. Não? Exatamente, temos muitos criadores. E vale lembrar que, na verdade, os criadores aqui da nossa cidade já são maiores, são grandes produtores, né? Ou então pessoas muito com grande capacidade de investimento, né? Sim. É claro que eu vou falar aqui mais para frente, né, que o manga larga machador, apesar de prometer ganhos, né, grandes ganhos, né, demanda um investimento considerável, né? Assim, a gente tenta trazer aqui sempre algumas oportunidades, né, mas tem que falar também que no caso do manga larga demanda investimentos, né? Se for para criar animais, se for para outros tipos de atividade, né? Igual, por exemplo, uma das atividades que você pode usar é a atividade de aras, né? Porque muitas das pessoas que adquirem esses cavalos, que adquirem o manga larga machador, eles não têm propriedade rural, né? Gostam de andar a cavalo, gostam do animal, mas não tem a propriedade. Então aquele cliente, por exemplo, ele ama, no caso, o cavalo, como tem pessoas que amam o pássaro. Isso, exatamente. Rio, todo domingo nós temos um torneio de canto, uma coisa maravilhosa. Então a pessoa tem um amor por aquilo. Exatamente. Então, assim, o que é uma boa coisa, porque você expande o mercado, né? Você está expandindo a sua gama de clientes. Então, uma das opções seria realmente o aras, né? Que você simplesmente, o produtor pode dar a opção de criar os animais para aqueles que não têm a área, né? O local para guardar os animais, entendeu? E além de lojas, rações, né, outros elementos também que podem ser anexados a essa atividade, né? Além de eventos, né? Também os eventos aí são, para muita gente aí, é uma forma de viver, né? Os eventos, a exposição do manga larga machador é uma arte, né? Exatamente. Uma beleza natural, né? Isso. Hoje os maiores compradores, né, igual como eu estava falando, são os que eu estou chamando de cavaleiros de fim de semana, né? Aquele pessoal que pega o animal, não necessariamente só no fim de semana, né? Mas é aquele que vai pegar o animal uma vez por semana, né? Que curte as cavalgadas, né? Ou simplesmente curtem andar a cavalos, né? O pessoal junta um grupo de amigos, não, vamos fazer um happy hour no barzinho e tal, vamos a cavalo e tal. É uma coisa gostosa, né? Isso, eles nem sempre possuem propriedades rurais, né? E eles precisam, né, de áreas para cuidar de seus animais. São, igual a gente estava falando, né? São igual pessoas que também, eu fiz um outro tipo de comparação, aqueles que têm motocicletas, né? Motoclubes, participam de motoclubes, né? Vão andar de moto, ou então de jipe para fazer... Então, assim, é um hobby, né? Isso é importante na vida, por exemplo, principalmente na vida agitada que a gente leva, então é importante que o ser humano tenha aquele momento de lazer. Exato, exatamente.
balancear as energias gastas durante a semana, o trabalho, o Isso, estresse isso. natural, né? Então, assim, é uma coisa a se pensar, porque apesar da crise, né, olha o crescimento que teve, né, porque eu na verdade, se você, o produtor que tiver interesse tem que pensar o seguinte, né, na época de crise, na época que a gente está passando, o pessoal precisa de uma válvula de escape, né? É verdade. E o cavalo pode ser uma forma dessa. Então, assim, eu acho que é interessante os produtores olharem com carinho, né? A vantagem dessas atividades, que a gente gosta de falar aqui, é para os pequenos produtores, né? Vamos, né, ser mais específicos, os pequenos produtores, os pronafianos, é que a equidicultura, como é chamada, né? Ela pode ser bem lucrativa com o uso de uma pequena área. Então, assim, o produtor às vezes não vai gastar uma área muito grande na propriedade dele, da fazenda. É importante, né, que traz uma renda extra sem você comprometer grandes áreas da sua fazenda. Então, assim, mais uma vez, gente, sempre bate na tecla, né, de você ter diversidade na propriedade. Isso é importantíssimo, você ter várias rendas, né? Você vai ter cavalo, você vai ter o doce, você vai ter o leite, você vai ter a horta, tem que ter de tudo um pouquinho. O produtor hoje ele tem que ser, vamos falar, né, atirar para todos os lados, a verdade é essa. Porque para conseguir renda, né, a gente tem que trabalhar dessa forma. Tem que ter sempre a saída para as intempéries. Exatamente, né, exatamente. economia, né? Porque, igual, por exemplo, o leite está embaixo, a gente passa para o cavalo. O cavalo ficou embaixo, passa para a mandioca. Né? Então, assim, a gente trabalhar nesse sentido. E é uma renda extra importante e, infelizmente, né, é claro que esse investimento inicial é considerável, né, em comparação às outras atividades que a gente tem falado aqui, que a gente tem mostrado aos produtores, o investimento inicial é considerável, né? Primeiro, pelas aquisições dos animais, porque se você quiser começar um criador, né, de animais de porte, animais bons, você tem que comprar potros bons, animais reprodutores bons, né, fêmeas, né, matrizes ou receptoras, né, animais bons. Isso aí vai demandar um investimento considerável de início, né? Além também da construção das infraestruturas, porque são necessárias para o produtor, para o animal, né? Todos sabem como é que é a infraestrutura dos cavalos. Então, assim, tudo isso engloba um investimento considerável. Mas é uma alternativa, né? Quem tiver interesse, quem gostar, porque, né, muitos produtores já têm os seus próprios cavalos, já têm seus próprios animais, né? Cuidam com carinho, né? E às vezes tem um animal bonito, né? Às vezes não de raça, não em associação, alguma coisa assim, mas tem animais de qualidade. Então podem começar a pensar nesse sentido, para venda de animais, alguma coisa nesse sentido, que eu acredito que pode ser uma boa renda extra para o produtor rural. E no mais, o recado que a gente tinha para dar é esse. Se o produtor ou alguém tiver alguma dúvida, né, precisando de ajuda com assunto de cavalo ou de alguma outra coisa, aí a Facilite está disponível lá na Pascoal Bernardino, número 101. E só procurar a gente lá que a gente dá total assistência. Com certeza, só até estava conversando com um amigo meu que eu vi hoje um programa no caso, até falou, pô, é importante aquela participação do engenheiro lá, do Lucas no caso, porque tem muitas pessoas que às vezes quer, mas não tem aquela, exatamente essas informações necessárias, como que é feito, né? Exatamente, aqui a gente joga isca, né, digamos assim, né? É claro que as informações... Todo negócio, qualquer coisa que hoje você se propõe, você tem que ter embasado nas informações para você ter um norte. Um trilho, né? Exatamente. Um trilho para caminhar. Exatamente. Então, um bom dia para todos, bom dia aos ouvintes. Obrigado aí e uma ótima terça para todos. Obrigado, Lucas. Até a próxima terça-feira. Obrigado pelas suas informações sempre essenciais e importantes, principalmente para o homem do campo. Bom dia.